Bom, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Campus Urupema do Instituto Federal de Santa Catarina para o evento virtual Descobertas e Oportunidades da Viticultura, organizado por professores e alunos da Unidade Curricular Atividade de Extensão 2 do curso superior de Viticultura e Enologia do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Urupema. Fundado em 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina está presente em 20 cidades do estado, tendo como missão promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimentos e inovação, ao contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. O Campus Urupema do Instituto Federal de Santa Catarina iniciou suas atividades em dezembro de 2010 e, em função das características do município da região, atua principalmente nos eixos tecnológicos de recursos naturais e produtos alimentícios, realizando atividades de pesquisa, extensão e ensino nos cursos de formação inicial e continuada, ProEja, ensino fundamental e médio, cursos técnicos em agricultura e administração, curso superior de tecnologia em alimentos e tecnologia em viticultura e enologia, curso de especialização em breve, mestrado profissional em viticultura e enologia. O evento Descobertas e Oportunidades na Viticultura tem como objetivo principal a integração da comunidade acadêmica e do público em geral, através de temas relacionados à viticultura e enologia, empreendedorismo, enogastronomia e turismo. Ao participar desse webinário, os participantes receberão por e-mail um certificado emitido pelo Instituto Federal de Santa Catarina após o encerramento e envio do relatório do evento, o que deve ocorrer até o final de dezembro. Para confirmar a participação e recebimento do certificado, você deverá permanecer na tela do Webex pelo menos 75% do tempo de cada evento. A plataforma emitirá os dados de permanência do participante automaticamente. Bom, convidamos agora a diretora-geral do Campus Urupema, a professora Evelise Zegger, para fazer a fala de abertura do evento Descobertas e Oportunidades da Viticultura. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Campus Urupema, neste formato virtual. É um prazer enorme poder fazer essa fala aqui num evento que foi organizado com tanto engajamento e tanto compromisso aí por parte dos professores e alunos do campus. Estou muito orgulhosa de poder fazer esta fala aqui hoje. Quero cumprimentar também o nosso palestrante de hoje, o professor Bruno Dallazen, ex-colega do campus e servidor do IFSC Campus Lages neste momento. Bem-vindo, professor. Obrigado. Bem-vindo a toda a comunidade que nos assiste, aos inscritos. E, inicialmente, quero parabenizar aí a professora Adriele e a professora Adriana, bem como aos 11 estudantes que estão matriculados aí na disciplina de Unidades de Extensão 2. Parabéns por essa excelente organização, envolvimento, motivação no período que tanto precisamos, nos motivar e nos engajar num propósito comum aí e nos unirmos através dessas telas. Parabéns. Este é um evento organizado dentro de uma proposta de curricularização da extensão, no caminho aí da gente aproximar o ensino das demandas relativas à extensão, e dentro da unidade curricular de atividades de extensão 2, nós temos essa proposta de um evento intitulado Descobertas e Oportunidades da Vitivinicultura. O evento, como o Washington já apresentou ali, brevemente, ali o seu objetivo, vai trazer dentro de uma proposta simplificada o diálogo da nossa instituição, aí por meio dos nossos convidados, palestrantes, e um diálogo de uma proposta simplificada de aproximação da área de vitivinicultura, enologia, junto à comunidade, estendendo ao evento também as pessoas que querem conhecer um pouquinho e se apropriar do que é o mundo da vitivinicultura, bem como para os profissionais conhecer um pouquinho daquele trabalho e das potencialidades que a gente tem aqui na região serrana de Santa Catarina.
Então, o evento ele vai culminar desde questões de produção da uva, questões de solo, potencial, né, da Serra Catarinense, futuro e tendências da área. E dentro desse diálogo também, por que não, né, falar de vinho, gastronomia e cultura e enoturismo. O enoturismo, a gastronomia, eles estão totalmente interligados, né, à proposta de viticultura e enologia, e nesta conversa, o IFSC abre as portas e os convida a prestigiar e participar aí, né, com perguntas, colocações, nos momentos de abertura aí da fala, para um evento muito produtivo, construído aí nessa coletividade. Vale destacar, né, ressalta a fala do estudante Washington, aí o campus europeu ele atua na formação de viticultura e enologia, desde os cursos técnicos, né, que a gente tem o curso técnico, o tecnólogo, e em breve teremos aí a proposta de uma oferta, em breve a oferta do curso de mestrado, o primeiro mestrado profissional em viticultura e enologia, no formato associativo entre o IFSC, Campus Urupema, e o IFRS, Campus Bento Gonçalves. Bem, então, sigam, né, com sucesso no evento, bom proveito aí nas oportunidades de diálogo. Até breve. Obrigado, professora Evelise. Agora, dando início aí ao nosso ciclo de palestras, a gente vai começar com a palestra Potencialidades e Limitações do Solo do Planalto Catarinense para a Vitivinicultura de Altitude. Dando as boas-vindas ao professor Bruno Dallazen Machado. Bruno possui graduação em Economia, mestrado e doutorado em Produção Vegetal pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E atualmente é professor no Instituto Federal de Santa Catarina, no Campus Lages. Desde já agradecemos aí ao professor Bruno pela disponibilidade em abordar esse tema conosco. Informamos que as dúvidas podem ser enviadas pelo chat e os moderadores farão as perguntas ao final da apresentação. Bom, agora eu tenho a honra, porque já fui aluno do professor Bruno, tive a honra e a glória de ser aluno do professor Bruno, sei que a palestra vai ser muito proveitosa para todos. Vou passar a palavra para ele. Bom, gente, boa noite a todos. Desde o início já quero, então, agradecer pelo convite, em nome aí do meu aluno Washington. Eu chamo ele de Júnior, porque o Washington, até hoje, eu não aprendi ainda a escrever o nome dele, né? É muito complicado, então eu chamo ele de Júnior. Mas obrigado pelo convite, parabéns pela organização do evento, né? Nesse momento aí complicado para todos nós aí. E é bom saber que a gente, de certo modo, mesmo online, aí, a gente está aí fazendo o nosso papel, né, enquanto instituição, de estar transmitindo, né, e disseminando aí o conhecimento, né? Não estamos numa inércia aí parados, né? A gente sabe que é um momento difícil para todos, mas fico feliz em ver aí o empenho de vocês enquanto estudantes, né? De estar aí empenhados, né, em estar organizando esse evento, e deu de ver desde o início já que é um evento bem organizado aí para vocês. Então, desde já, parabéns, e fico grato aí pelo convite, tá? Pela lembrança aí, é bom estar retornando, eu que fui prata da casa, né, iniciei aí no Campus Urupema, permaneci aí por 6 anos e por motivos da vida, tive que ser removido. Hoje estou aqui no Campus Lages, mas a gente sempre, o umbigo fica, né? Então a gente sempre tem um carinho muito grande aí pela instituição e pela minha terra natal, que é Urupema. Então, sempre que possível, sempre que a gente pode, a gente está contribuindo aí né, com vocês aí. O tema, então, que me foi proposto foi esse, né, Washington, potencialidades e limitações dos solos do Planalto Catarinense para a vitivinicultura. Então, a ideia é a gente conversar, né, alguns pontos, assim, que a gente julga importante e pertinentes aí em relação à questão de solos, né, principalmente visto que hoje grande parte dos vinhedos hoje implantados na região, acontecem erros hoje que são erros de implantação, né, do vinhedo, e que muitas vezes, quando a gente é chamado para ver algo que não vai bem, algo que não está dando certo, por muitas vezes não tem mais o que fazer, porque foi
erro de implantação, né? Erro lá no início, né? Por quê? Porque muitas vezes o produtor, o viticultor, ele se preocupa muito com a parte química do solo, né? Ele se preocupa quando ele vai implantar um vinhedo, não só um vinhedo, pomar, tudo mais, isso aí é característico dos nossos agricultores. A gente se preocupa muito com a parte química do solo e acaba esquecendo aquilo que é mais importante, que muitas vezes é a parte física do solo, né? Então, a ideia é estar conversando com vocês, assim, alguns aspectos que regem, né, esses potenciais, né, que os nossos solos, eles apresentam, e, claro, também as limitações, né? A gente não tem um solo que seja 100% com características boas, né? O solo, ele vai apresentar características boas e ele vai apresentar características que não são tão boas assim, e que nós, como técnicos, né, devemos tomar esses cuidados, né, nos antever a isso e no momento da implantação, ou antes mesmo da implantação, nos prepararmos quanto a isso para que a gente não cometa esses erros e que depois esses erros são irreversíveis, né, não tem mais o que fazer, a única forma é você erradicar o vinhedo. Então, hoje nós já temos bastante exemplos aí na região de vinhedos que tiveram que ser erradicados por erros de implantação, né, principalmente por questões de solos, né, porque não teve mais o que ser feito, né, porque realmente não foi dada a devida atenção lá no início, né, da implantação do vinhedo. Então, a ideia hoje aqui é discutir, né, brevemente com vocês sobre essas potencialidades e essas limitações dos nossos solos aqui do Planalto Catarinense. Antes de mais nada, acho que vocês estudam, né, fertilidade do solo, vocês estudam física do solo aí nas disciplinas, né? Então, vocês já sabem melhor do que eu, mas é sempre importante a gente recapitular e entender, basicamente, o que é o solo, né? O solo, muitas vezes a gente olha o solo e a gente entende, o solo é a terra, né? Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê. Mas, na verdade, o solo, ele não é composto somente por essa fase sólida, né? Por essa fase que a gente enxerga, que a gente vê. Muito pelo contrário, o solo, ele é composto por 3 fases. E isso é importante que vocês tenham claro isso na mente de vocês. O solo é composto por 3 fases, e essas 3 fases, elas são de extrema importância para a planta. A fase sólida, que é essa fase que nós enxergamos, que nós vemos, que é visível ao olho nu, que é a terra, né, por si só. Uma fase líquida, que é a fase que nós temos um termo técnico, né, na fertilidade do solo, que a gente chama a solução do solo. E por que a gente chama de solução do solo? Porque ali nós temos uma mistura, né, de nutrientes, de elementos químicos ali, juntamente com água, e é essa solução do solo que vai, então, fornecer os nutrientes para a planta, e de uma fase gasosa, né? Então, o solo, ele tem macroporos e tem microporos, de onde, então, ali ficam os gases, o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, e que esses gases são importantes, porque a planta ela também respira. Os micro-organismos que ocupam também, né, a micro, a meso e a macrofauna do solo, né, que habitam o solo, tem muito mais vida abaixo do solo do que acima do solo, né? Então, eles também precisam desses gases. Então, o solo, gente, ele é composto por essas 3 fases aí, certo? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Existem, basicamente, 2 requisitos básicos para que uma planta ela consiga absorver os nutrientes do solo. O primeiro requisito, vocês devem lembrar da fertilidade, é que esses nutrientes eles precisam estar na forma iônica, eles precisam estar na forma de íon, senão a planta não consegue absorver. E o segundo pré-requisito básico para que uma planta consiga absorver o nutriente é que esses nutrientes eles estejam na fase líquida do solo. Eles precisam estar lá na solução do solo, tá? Então, são fases extremamente importantes. Apesar de que a gente não consegue visualizar a olho nu, a gente não consegue enxergar, mas elas estão presentes, tá? E, normalmente, a fase de interesse nossa é a fase sólida. É a fase em que ela é composta, basicamente, por aquelas 3 partes lá, né? A areia, a silt e o argila. Então, a argila, basicamente, é onde nós temos a parte reativa do solo, né? As partículas pequenas, as partículas coloides do solo.
e é ali que nós temos cargas elétricas, né? O solo, ele é carregado eletricamente. Nós sabemos que os solos brasileiros, eles são carregados principalmente com cargas negativas. E essas cargas, elas estão aonde? Estão na argila. E por que essas cargas negativas, elas são importantes no solo? Elas são importantes porque elas servem como sítios de ligação para quem? Para os cátions do solo, para aqueles nutrientes que estão soltos ali. E que se eles não se adsorverem a essas cargas negativas, eles serão perdidos, né? Num termo técnico que vocês conhecem bem, chamado como CTC. O que é a CTC do solo? A CTC nada mais é do que a quantidade, ela nos dá uma ideia da quantidade de cátions que aquele solo ele consegue reter, em função do quê? Da quantidade de cargas negativas que ele tem. Então, quer dizer o seguinte, professor, quanto mais cargas negativas o meu solo tem, mais fértil esse solo é? Sim, a priori sim. Por quê? Porque quanto mais cargas negativas o meu solo tem, mais sítios de ligação eu tenho para aqueles cátions que estão livres ali na fase sólida, para que eles se adsorvam a essas cargas negativas. E quando um cátion ele se adsorve a uma carga negativa do solo, gente, ele, de certo modo, ele não se perde mais, principalmente por um processo que a gente chama de lixiviação. A água da chuva, por exemplo, a água da irrigação, são processos que servem, que lavam o solo, que levam os nutrientes embora. Então, se os nutrientes estão livres ali no solo, quando vem uma água da chuva, esses nutrientes vão embora. Teoricamente, eu estou perdendo a fertilidade do meu solo nesses momentos. Então, quando eu tenho um solo com alta CTC, que é uma característica típica dos nossos solos aqui do Planalto, são solos que têm uma alta capacidade de troca de cátions, são solos que predominam minerais do tipo 2:1, são minerais com alta capacidade de troca de cátions, nós temos solos com mais fertilidade, são solos que conseguem reter maior quantidade de cátions. Então, esses cátions eles ficam adsorvidos a essas cargas negativas. E por que é importante a CTC, gente? Por que é importante essa fase de adsorção? Observem na figura que eu tenho ali uma planta e observem que eu tenho ali a solução do solo. Então, vejam que a planta, para absorver esse nutriente, ela vai absorver o nutriente que está na fase líquida do solo e na forma iônica. E da onde que vem esse nutriente? Da onde que o nutriente sai para chegar na solução do solo? Ele sai justamente da CTC, ele sai justamente da carga negativa do solo ali, ó. Então, o que é importante a CTC? Ela é importante porque é essa fase que faz esse restabelecimento, restabelece esse equilíbrio entre a CTC e a solução. Os solos, eles têm o que a gente chama de poder tampão, essa capacidade de tamponamento. À medida que sai um elemento da solução do solo, imediatamente vai chegar um elemento da solução. Por quê? Para restabelecer esse equilíbrio. Então, é a CTC do solo que faz com que esse equilíbrio seja restabelecido de forma bastante rápida, ok? Então, do ponto de vista de nutrição de plantas, é a fase mais importante. Então, solos que apresentam alta CTC são solos, teoricamente, mais férteis, ok? Então, essa figurinha aqui é uma figurinha que vocês já devem ter visto aí nas disciplinas da fertilidade do solo, o professor já deve ter explicado para vocês, e que ela resume páginas e páginas de um livro, mas ela é uma figurinha que mostra a fase líquida do solo, que é a solução do solo, e de onde os elementos que estão, onde eles podem estar, né, na fase sólida e como que eles podem chegar até a fase líquida do solo. Então, veja bem, eu tenho a fase estrutural, né? O que é a fase estrutural? É aquele nutriente que está lá na rocha. Ele está lá na rocha ainda. Se nós pegarmos os nossos solos aqui, solos de Planalto, os nossos solos são solos ainda bastante jovens. São solos ainda muito pouco intemperizados, são solos ainda que estão em processo de intemperização. Então, uma característica bem peculiar dos nossos solos aqui ainda é que são solos extremamente rasos e extremamente pedregosos. Se vocês pegarem aqui e analisarem, vocês vão ver que os nossos solos aqui, eles não passam aí de 1 metro de profundidade. Dificilmente vocês vão encontrar, se vocês forem fazer trincheiras aí nos solos aqui do Planalto,
dificilmente vocês vão conseguir fazer trincheiras superiores a 1 metro. Por quê? Porque são solos muito pouco intemperizados. Por quê? Porque nós estamos numa região fria, né? Uma região que o processo de intemperização, por si só, ele é um processo mais lento, porque as condições climáticas não favorecem tanto a esse processo de intemperização. Então, os nossos solos são solos ainda bastante jovens, por isso que são solos ainda férteis, são solos que o processo de lixiviação ainda ocorreu pouco, tá? Então, ainda são solos que têm uma alta concentração de nutriente, justamente por esse processo de lixiviação ainda não ter sido tão intenso. E os nutrientes, eles ainda encontram-se na rocha, né? Lá na rocha matriz, que a gente diz, né? Por quê? Porque a rocha ainda não se decompôs, a rocha ainda não liberou esses nutrientes. Então, são solos rasos. Isso é importante, gente. Isso é importante, mas a gente vai discutir o porquê disso. Os nutrientes, eles podem estar adsorvidos, ou seja, eles podem estar na CTC do solo. É importante. Então, o que acontece? Quanto mais cargas negativas o meu solo tiver, mais esses nutrientes vão estar ligados a essas cargas negativas. Então, eles vão estar adsorvidos. Tá? Eles podem estar adsorvidos de forma química ou eles podem estar adsorvidos de forma eletrostática. Né? A adsorção química é quando são cargas iguais, a adsorção eletrostática é quando são cargas diferentes, cátion com ânion. A adsorção química é quando eu tenho ânion com ânion, ok? Eles podem estar na fase sólida formando moléculas grandes, formando precipitados. Isso é importante. Por exemplo, os nossos solos aqui são solos extremamente ácidos. Os solos do Planalto Catarinense são solos extremamente ácidos. Se você pegar um solo virgem aqui, que nunca foi cultivado, e você fizer uma análise de solo, esse solo ele vai te dar um pH em torno aí de 4 a no máximo 5, tá? Porque são solos que por si só são ácidos. E nos solos ácidos predominam-se dois elementos que em alta concentração são extremamente tóxicos para as plantas, que são o alumínio e o manganês. O alumínio é tóxico, o alumínio ele prejudica o sistema radicular, a planta não consegue desenvolver raiz. E o manganês também, em excesso, acaba se tornando tóxico para a planta. E esse elemento alumínio, ele tem uma afinidade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito grande com o elemento fósforo. E o fósforo, ele é um macronutriente, é um elemento exigido em grande quantidade pela planta, pela videira. Então, você tem um solo ácido, que você tem uma alta predominância de alumínio, e você tem o fósforo, esse fósforo, ele reage com o alumínio e forma uma molécula grande, forma um precipitado. E eu falei no início que para a planta absorver um nutriente, esse nutriente ele precisa estar na forma iônica, ele precisa estar numa forma de uma molécula, de uma forma iônica, pequena, para que a planta consiga absorver. Quando eu formo um precipitado, eu formo uma molécula grande que a planta não consegue absorver. Reage com o fósforo, eles formam uma molécula grande, eles formam um precipitado. Então, aquele fósforo, ele fica indisponível para a planta. Então, como regra básica, né, já chama a atenção de vocês aqui, futuros tecnólogos, na nossa região aqui, quando você vai implantar um vinhedo ou um pomar, você não pode implantar o vinhedo antes de ter feito a correção da acidez do solo. Então, você tem que corrigir primeiramente a acidez do solo, e isso eu digo assim, ó, tem que ser feito no mínimo 3 meses antes de implantar o vinhedo. No mínimo. O ideal seria até 6 meses, dependendo do calcário que você vai utilizar e dependendo do PRNT do calcário. Né? Mas o ideal é que você faça, primeiramente, a correção da acidez. Para quê? Para justamente você neutralizar esse alumínio trocável que está ali presente nesse solo. E uma vez, então, neutralizado esse alumínio, aí você entra com fosfatado. O que a gente percebe muitas vezes aqui, o que acontece? O pessoal tem feito adubação fosfatada sem corrigir o pH do solo. O que acontece? Esse fósforo que você adubou o solo, ele não vai ficar disponível para a planta.
ele vai se perder. Por quê? Porque ele vai reagir com o alumínio. Ele vai precipitar com o alumínio. Vai ocasionar o que a gente chama de... Vai ter um efeito residual, que nós chamamos. Efeito residual. O que é efeito residual? É aquele elemento que você aplica hoje, mas que ele vai se tornar disponível para a planta daqui 3, 4, 5 anos. Entende? Então, é muito importante isso, gente. Os nossos solos aqui são solos extremamente ácidos, e nos solos ácidos predominam alumínio, tá? E não só o fósforo, o zinco, o cálcio, o magnésio, são elementos que precipitam com bastante facilidade em solos ácidos. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Outra questão importante esses elementos eles podem estar na matéria orgânica, podem estar na CTC e podem estar nos complexos orgânicos. Então, a fase sólida do solo, ela pode ser composta por isso, pela rocha matriz, lá na fase estrutural, lá na dissorção química ou na CTC do solo, formando precipitados ou então na matéria orgânica. E os nutrientes eles podem ser retirados da solução do solo por quem? Pelos vegetais, que é o nosso interesse. Nós adubamos o solo para que as plantas, no caso, as videiras, absorvam esses nutrientes, ou eles podem ser perdidos por lixiviação, o que é indesejável. Por isso que, quanto maior for a minha CTC do solo, quanto mais cargas negativas eu tiver no meu solo, menos lixiviação eu vou ter. Por quê? Porque os cátions irão se ligar a essas cargas negativas e, consequentemente, eu diminuo, então, as minhas perdas, ok? Então, basicamente, o que no solo é essa nuvem aqui, ó. Se vocês analisarem isso aqui, ó, na extremidade direita da figura tem a solução do solo, que é a fase líquida, que é dali que a planta absorve o nutriente. Tem o íon, né, que está ali atraído pelo colóide, e tem o colóide. Então, o colóide ele tem as suas cargas negativas. O íon, então, ele é atraído, né? Fica ligado ali, esperando o quê? Esperando que um elemento saia da solução do solo. Assim que um elemento sai da solução do solo, e não importa o destino, se foi absorvido pela planta ou se ele foi lixiviado, imediatamente vai sair um íon ali que está atraído pelo colóide e vai vir para a solução do solo. E aí, eu trago essa figurinha aqui para vocês, para apenas recapitular, que vocês já devem ter visto lá na fertilidade do solo, mas para mostrar a importância, gente, e chamar a atenção de vocês no seguinte detalhe. Essa figura, ela mostra, quando nós analisamos isso aqui, né, a solução do solo é como se ela fosse a festa, é como se ela fosse o baile, né? A CTC do solo, para chegar no baile, você tem que ter um ingresso. E o ingresso é chegar na CTC do solo. Só entra no baile quem chega na CTC. Então é uma disputa, é uma guerra para ver quem que consegue se ligar, quem que consegue se ligar na CTC do solo para conseguir ingressar na festa, para conseguir chegar na solução do solo, para ser absorvido pela planta. Então os cátions do solo, os nutrientes da planta, eles ficam ali em constante disputa para ver quem que consegue ocupar os sítios de ligação, aquelas cargas negativas que estão ali na CTC, certo? E como requisitos para quem tem prioridade para ocupar essas cargas negativas, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas um dos requisitos é a valência do íon. Então, quanto maior for a valência do íon, quanto maior for a carga do íon, maior é a força, a capacidade de atração, maior é a força, maior é a energia de ligação. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o alumínio ele tem uma carga trivalente, ele é trilegal, ele tem 3 cargas positivas. Em relação aos demais cátions, ele é o que tem mais carga. Então, ele tem uma certa vantagem. Outro fator importante é a concentração desses átomos, desses cátions, no solo, né? Tem outros requisitos, tamanho do íon, né? E tudo mais, mas principalmente valência e concentração. Então, se nós pegarmos e analisarmos, vejam bem, o alumínio, e aí vocês vejam ali o hidrogênio,
O hidrogênio ele é monovalente, ele tem carga mais um, mas ele se comporta como um trivalente. Ele tem uma alta força, uma alta capacidade, uma alta energia para se ligar a essas cargas negativas. Então, veja bem, gente, nós temos uma certa desvantagem aí, porque alumínio e hidrogênio, eles estão presentes aonde? Eles estão presentes em solos ácidos, em solos que têm alta acidez, que são os nossos solos aqui. Os nossos solos aqui são ácidos. Então, se nós não corrigirmos a acidez dos nossos solos com calcário, toda a CTC do nosso solo vai ficar ocupada por esses dois elementos. Hidrogênio não tem função nenhuma como nutriente para a planta e alumínio é tóxico para a planta. E aí o que vai acontecer com os macronutrientes e micronutrientes? Eles vão ser deslocados, eles vão ser lixiviados, eles não vão ter como se ocupar nessas cargas negativas. Por isso a importância de nós estarmos sempre corrigindo essa acidez, certo? Calcário é barato, não é caro. Calcário, pelas vantagens que o calcário traz para nós, o calcário é barato. Porque o calcário, gente, primeiro, o calcário é fonte de cálcio e de magnésio para o solo. Importante que se diga, porque é o carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, quando você aplica calcário no solo, você tem cálcio e você tem magnésio no teu solo. O calcário neutraliza o alumínio e neutraliza o hidrogênio. Então, o que acontece? Ele tira esses elementos da CTC do solo. Ele desloca esses elementos da CTC, fazendo que essas cargas negativas fiquem livres para que outros cátions importantes para a planta venham e ocupem essas cargas negativas. E, além do mais, com o processo de decomposição do carbonato de cálcio, você já deve ter estudado lá as reações químicas que ocorrem, forma-se a hidroxila, OH-, vocês devem estar lembrados. Então, o calcário, além de tudo, ele ajuda a formar cargas negativas no solo. Então, ele aumenta também a CTC do solo. Então, veja bem, é fonte de cálcio e de magnésio para o solo, neutraliza o alumínio e neutraliza o hidrogênio, e, além de tudo, ainda aumenta a quantidade de cargas negativas do solo, aumenta a CTC do solo. Então, só tem vantagem, entende? Claro, uma desvantagem do calcário, professor, se nós aumentarmos o pH acima de 6,5, nós vamos reduzir drasticamente a quantidade, né, a disponibilidade dos micronutrientes. Os nossos solos aqui são solos que, por si só, já apresentam uma alta concentração de micronutrientes. Nós não precisamos adubar aqui os nossos solos, nós não precisamos fazer adubação com micronutrientes. Aqueles nutrientes que são exigidos em pequena quantidade pelas plantas. Cobre, zinco, ferro, molibdênio. Nós não precisamos fazer adubação com esses micros, porque eles já têm em quantidades satisfatórias aqui nos nossos solos, né? Se nós aumentarmos o pH acima de 6,5, passando muito, a gente vai acabar precipitando muito esses micro, e aí eles vão ficar indisponíveis para a planta. Então, nós vamos ter problema de micronutriente para a planta. Então, o único cuidado que nós temos que tomar é para não aumentar o pH acima de 6,5. Mas trabalhando com pH em torno de 5 até 6,5, tranquilo, tá? Tranquilo. Aliás, já que estamos falando aqui em pH, para a cultura da videira, gente, não é bom, talvez não é tão interessante a gente trabalhar com pH lá em 6,5, né? Até o ideal é trabalhar com pH um pouco mais abaixo, um pH em torno de 5,5. Por quê? Por duas razões. O pH em 5,5, já tem estudos comprovando que quando eu estou com pH em 5,5, eu já não tenho mais efeito do alumínio trocável. Então, em 5,5, o alumínio, teoricamente, já não tem mais o efeito tóxico. E se eu trabalho com pH em torno de 5,5, ao invés de aumentar para 6,5, eu trabalho com 5,5, eu aplico menos calcário no solo. Então, eu reduzo o custo também de aplicação do calcário, tá? E quando eu trabalho com pH um pouco mais baixo, eu diminuo a saturação por base, entende? Então, eu diminuo a concentração de cálcio e magnésio do solo. E aí eu instigo a planta a formar mais raiz, a
como dizia o português, o bom vinho vem do sofrimento da vinha. Ou seja, não dá tudo mastigadinho para a videira, fazer ela formar mais raiz, fazer ela aprofundar a raiz, fazer ela ir em busca de raiz, né? Fazer ela ir em busca do nutriente, né? Para ela percolar mais no solo. Quando você dá muito mastigadinho, um monte de nutriente para ela, é a lei do menor esforço. Ela não vai expandir tanto raiz, ela vai parar de formar raiz, né? Então, é importante que a gente instigue a planta o quê? A formar raiz, a aprofundar o seu sistema radicular. Para quê? Muitas vezes, numa condição de déficit hídrico, por exemplo, uma planta que formou mais raiz, que aprofundou mais raiz, ela não vai sofrer tanto, por exemplo, do que aquela planta que não formou tanta raiz, que ficou com uma raiz mais superficial, porque sempre recebeu comida ali à vontade, entende? Então, quanto mais sofrer, a planta sofre, né? Claro que não vai deixar ela passar fome, mas também não precisa fornecer muito nutriente. Então, trabalhar com um pH um pouco mais baixo, talvez seja mais interessante. Para quê? Para que ela busque mais, para que ela forme mais raiz e vá mais em busca desses nutrientes. Mas então aqui é importante só para mostrar para vocês que o alumínio e o hidrogênio em solos ácidos, eles têm prioridade para ocupar lá a CTC do solo. E esses elementos eu não quero lá. Eu quero lá o cálcio, eu quero lá o magnésio, eu quero lá o potássio, eu quero lá o nitrogênio, eu quero lá o ferro, eu quero lá o zinco, né? Enfim, eu quero os cátions que são interessantes para a planta. Ok? Qual seria o solo perfeito, então, para a viticultura? Vejam, gente, nas figuras que, dependendo do tipo de solo, eu tenho diferentes portes de planta. Se vocês vão, por exemplo, na região de Champagne, na França, vocês vão ter lá uma planta em que a espaldeira ela está a meio metro do chão. É até ruim para podar. Né? Você vai lá, você tem que ficar abaixado para podar. Eu que sou meio alto lá, sofri porque tem que se abaixar, né? Quase se ajoelhar para podar a planta, porque a espaldeira fica bem baixinha. Por quê? Pela condição climática. É uma região mais seca, é uma região que tem um solo mais calcário, então reflete a radiação solar. Então, eles querem aproveitar essa reflexão da radiação solar para incidir na folha, para a planta produzir mais fotossimilado. Se você vai na região de Mendonça, na Argentina, também a espaldeira é mais baixa. Aqui usamos uma espaldeira a 1 metro de altura, porque a nossa condição climática não nos permite abaixar muito. Então, dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo de clima, o porte da planta, a altura da espaldeira, né, o vigor de copa, ele é totalmente diferente em função da região onde você está. E é muito importante a gente entender que sozinho o solo não resolve, né? Apesar de que a gente acha que dando adubo para a planta e que eu tenho um solo bom, o solo vai fazer tudo sozinho, não vai. Não vai, tá? Depende muito do manejo que o homem vai fazer. Mas antes de entender, né, a importância do solo, é importante que a gente conheça qual é o real papel do solo no vinhedo. E o solo no vinhedo ele exerce basicamente 3 papéis fundamentais: um papel mecânico, o papel químico / físico e o papel biológico. Do ponto de vista mecânico, o solo tem a função de sustentação da planta, né? E essas plantas elas precisam estar bem enraizadas para sobreviver. E aqui, então, eu faço um parênteses para dizer para vocês que, em função da escolha do porta-enxerto, né? Nós podemos, em função do porta-enxerto que nós utilizamos, ter diferente sustentação da planta, e aí vocês já devem ter estudado, né? Nós podemos escolher porta-enxertos vigorosos, nós podemos ter porta-enxertos semi-vigorosos, nós podemos ter porta-enxertos semi-anões, nós podemos ter porta-enxertos anões, né? A fruticultura, a viticultura moderna, ela tende a evoluir para um aumento na densidade de plantio. O que é esse aumento da densidade de plantio? Nós nos encaminhamos para
aumentarmos o número de plantas por hectare. Por quê? Porque se busca mecanização, né? Então eu quero mecanizar. Para mecanizar eu tenho que aumentar a densidade de plantio, eu tenho que ter plantas menos vigorosas, né? Para facilitar a poda, para facilitar a colheita. Então, entender que, em função do tipo de solo que eu tenho, às vezes é possível esse aumento da densidade, às vezes não é possível, né? Entender que, numa condição como a nossa aqui, por exemplo, nós estamos diante de uma condição, mais adiante eu vou falar para vocês, né, dos nossos solos aqui, mas nós estamos numa condição de solo, não só de solo, mas também de relevo, que não nos permite, talvez, tanta mecanização como, por exemplo, é feito na Itália, como, por exemplo, é feito na França, na Europa, né? É diferente, né? Os nossos solos aqui, por exemplo, gente, são solos, os nossos relevos aqui são relevos muito acidentados. Nós temos vinhedos aqui, se você vai na Serra Gaúcha, os caras plantam uva, né, em locais que você fica olhando, você vê como é que um trator anda nisso aqui, né? Aqui mesmo, na nossa região também, você vê, são relevos extremamente acidentados. São solos extremamente rasos, né? E quando você tem solo raso, você trabalhar com um porta-enxerto anão, né, ou um porta-enxerto semi-anão, é um tanto quanto complicado, é um tanto quanto arriscado. Por quê? Porque tu sabe que tu vai ter um sistema radicular muito pouco agressivo. É um sistema radicular que ele vai ficar ali no máximo, e eu digo isso com muita propriedade para vocês, porque eu trabalhei com isso, eu trabalhei já com raízes, eu já abri trincheiras no solo, e justamente com porta-enxertos anões, você vai chegar com 30 centímetros no máximo de raiz, num solo que tem 60% de argila, extremamente argiloso. Qual é o problema de você ter um solo argiloso? Solo argiloso predominam partículas extremamente pequenas, colóides mesmo, colóides. Então, são partículas, gente, em que a estabilidade dos agregados é muito grande, é muito forte. Então, elas se aderem umas às outras com muita tensão, com muita força. O que eu quero dizer com isso? Esses solos, eles compactam muito facilmente. Então, trânsito de máquinas, trânsito de pessoas, trânsito de animais nesses solos compactam muito facilmente. Então, o que acontece? Um sistema radicular de um porta-enxerto anão, né, que já não tem muita capacidade de expandir raiz, encontra um solo com 60% de argila, com alta capacidade de compactação, né? Não consegue, a raiz não consegue invadir, não consegue percolar o solo. Então, ela fica muito superficial. E aí você começa a ter problemas de fertilidade, problemas de déficit hídrico, porque nós aqui estamos numa região que chove em torno de 1.200 milímetros ano, chove bastante, porém, não é uma chuva distribuída, é uma chuva que a gente tem períodos de estiagem, né? Então, chove muito num mês e no outro mês não chove nada, então, naquele momento. Então, como regra geral, eu não estou aqui crucificando os porta-enxertos anões, não estou dizendo aqui que não é possível, até pode que seja. Só que você tem que trabalhar muito bem com a fertilidade dessas plantas na camada mais superficial do solo e obrigatoriamente você tem que ter um sistema de irrigação instalado, porque senão essas plantas elas vão apanhar, elas não vão se desenvolver, ok? Então é muito importante no momento aqui é o que eu digo lá do início que eu falei, da instalação do vinhedo, conhecer o solo que você está, para você escolher o porta-enxerto. O que acontece hoje? Hoje você compra as mudas. Eu comprei a muda lá, né? Vai cultivar tal, porta-enxerto tal, e eu vou implantar aqui em São Joaquim. Vou plantar aqui em Urupema. E você chega e planta. Não é assim que tem que ser. Você tem que ter planejamento, você tem que ter conhecimento, você tem que entender que você está numa região
de solo raso, de solo pedregoso, de solo ácido, de solo extremamente argiloso, de solo com alta CTC, né? Você tem que conhecer as características do solo onde você está, para você, então, escolher o porta-enxerto que você vai utilizar para aquela condição de solo que você está. Então, hoje eu vejo, assim, com um olhar muito desconfiado, assim, para a escolha de um porta-enxerto analisante para uma condição de solo como a nossa. Acho um tanto quanto arriscado, né? Porque talvez a gente não consiga ter um bom teto produtivo, porque talvez essa planta ela realmente vá sofrer, ela vai sofrer, porque ela não vai conseguir ter realmente o desenvolvimento ali satisfatório em função de ser um solo, além de ser pedregoso, ser um solo bem compactado, ok, gente? Então, o papel mecânico do solo é garantir a sustentação da planta. Então, nós temos que, diante daquela condição de solo que eu tenho que oferecer uma raiz que consiga vencer aquele solo, né? Se eu estou diante de um solo arenoso, talvez um porta-enxerto anão tranquilo, porque o solo arenoso é um solo que já não tem tanto microporos, são solos, né, compostos por grãos maiores, são solos que não tem uma agregação tão forte como tem um solo argiloso, ok? Do ponto de vista físico-químico, a gente já discutiu bastante, né? Mas é importante, né? Você se dá muito pouca atenção hoje, quando você vai implantar um vinhedo, do ponto de vista físico do solo. Se preocupa muito com a parte química do solo e se esquece dessa parte física, da textura, da estrutura, da porosidade, da permeabilidade, da cor, né? Do suprimento de água, né? Desse solo, tá? Absorção de luz e de calor do sol, então solos arenosos, solo calcário, né? Fornecimento de nutrientes. Então, se nós pegarmos aqui um exemplo, aqui o grande segredo da região de Champagne. Região de Champagne, uma região fria, um verão menos ensolarado, né? O que diferencia a região de Champagne de outras regiões do mundo com a mesma latitude? É o solo que eles apresentam. É um solo extremamente calcário, como se fosse um giz, né? Esse solo, o que acontece? Ele reflete a luz do dia, né? Reflete a luz do dia. Por isso que eles usam uma espaldeira extremamente baixa. Para quê? Para que a planta absorva, aproveite a reflexão dessa luz, dessa radiação e faça mais, né, sintetize mais fotoassimilados e, consequentemente, né, a uva consiga ter uma maior qualidade, né, em termos de polifenóis e tudo mais, né? Então, tem um ditado, né? Todo vinho francês é produto do sagrado solo da França. Né? Tanto que o terroir é um termo francês, né? Que significa solo. Tá? Então, só como curiosidade aí para vocês, né? E aí, é dado muito pouca atenção ao solo, em termos do fornecimento de água, em termos de fertilidade. Se a gente olhar do ponto de vista da videira, da planta, o que ela queria, o que ela gostaria, gente? Para ela quer fluxo contínuo. É aquilo que eu falei anteriormente. Ela quer água em abundância e ela quer comida em abundância. Cabe a nós, como técnicos, regularmos isso, né? E, de certo modo, restringirmos isso, né? Nós não podemos dar água em abundância, darmos fertilidade em abundância. Nós estamos diante de um solo. Vamos lá. Aqui, Planalto Catarinense. 60% de argila. Solos argilosos são solos que predominam microporos. Microporos são poros especializados em armazenamento de água. Então, são solos que têm uma alta capacidade de armazenar água. Dificilmente vai ter falta de água nesse solo, tá? Primeiro ponto, importante, anotem aí, solos argilosos. Solos argilosos. Alta capacidade de retenção de água. Os nossos solos do Planalto Catarinense são solos extremamente ricos em matéria orgânica, em torno aí de 5 a 6% de matéria orgânica. Já encontrei análise de solo, com solos aí com 10 a 12% de matéria orgânica na região aí, tá? São solos extremamente ricos em matéria orgânica. Então, eu sempre dizia para os meus alunos aí que nós tínhamos, né, a videira na nossa condição aí,
ela tem toda a condição do mundo para quê, gente? Para vegetar. Ela tem toda a condição do mundo para quê? Para imprimir vigor, para imprimir crescimento vegetativo. Esse hoje é o grande problema que nós temos aí na região do Planalto Catarinense, tá? Se vocês perguntassem assim para mim, Bruno, qual é o maior problema hoje que nós temos nos vinhedos, nos pomares aqui na região de Urupema? É controlar vigor de planta. Esse é o maior desafio que existe hoje. Por quê? Porque estamos diante de um solo extremamente argiloso, que tem alta capacidade de retenção de água, e estamos diante, como eu falei anteriormente, de uma região chuvosa, uma região que chove bastante, apesar de não ser bem distribuída, mas chove. Estamos diante de uma região de um solo extremamente rico em matéria orgânica. Então, matéria orgânica, nitrogênio para a planta, né? Associado com argila, com água. E mais, poda seca, poda de inverno, que poda de inverno estimula o crescimento vegetativo. Nós temos toda a condição de uma planta que vegeta, de uma planta que cresce muito. Por isso que nós temos que aumentar a altura da nossa espaldeira, né? Por quê? Porque a nossa planta cresce muito, vegeta muito, né? Por isso que vocês, futuramente como técnicos, devem... por isso que eu disse anteriormente que não é interessante nós aumentarmos muito o nosso pH para a faixa de 5,5. É interessante a gente trabalhar com pH um pouco mais baixo, em torno de 5,5, e regularmos muito a adubação nitrogenada. Termos muito cuidado com a adubação nitrogenada, porque muitas vezes os nossos vinhedos nem precisam de nitrogênio. Nem precisam, porque o que tem no solo ali já é suficiente. Então, isso entra dentro desse ponto de vista aí de restrição. Restrição. Eu não preciso fornecer nitrogênio todo ano para a planta, porque muitas vezes o nitrogênio já tem ali no solo, já tem ali na matéria orgânica, já está sendo fornecido, né? O bom vinho vem do sofrimento da vinha, já dizia o português. Quando eu tenho uma planta que vegeta muito, eu vou perder qualidade, tá? Eu vou perder qualidade, eu vou restringir isso do cacho. Então, se eu começo a produzir muita folha, muito vigor, né? Eu começo a perder em qualidade. Por isso que os nossos vinhos aí têm esse tanino, essa astringência. Se vocês pegarem os nossos Cabernet Sauvignon aí da região do Planalto Catarinense, vocês percebem que são vinhos extremamente potentes na boca, né? Extremamente adstringentes, com bastante tanino, bastante o pimentão verde, bem característico. Por quê? Porque muito relacionado a vigor de planta. A nossa condição de solo e de clima aqui do Planalto, ela favorece muito o vigor, né? E eu volto a frisar novamente as características. Solo extremamente argiloso, muita matéria orgânica, poda de inverno, e associado, né, à escolha de porta-enxertos, que a gente utiliza porta-enxertos vigorosos, né? A maioria dos nossos vinhedos aí se utiliza porta-enxerto vigoroso em função das características de solo que temos. Então, a nossa planta, por si só, ela vai ser vigorosa. Entendeu? Aqui, vou pular. Aqui, basicamente, a diferença, né? Se vocês analisarem, um solo fértil e bem drenado e um solo fértil e mal drenado. Um solo fértil bem drenado, veja bem, desenvolvimento radicular reduzido. Por quê? Professor, mas como? Solo fértil, bem drenado. A raiz não tem por que se desenvolver. Ela tem comida e água em abundância. Por que ela vai formar a raiz? Por que ela vai agredir o solo? Agora, veja, um solo fértil e mal drenado. Veja, a planta tem que formar a raiz, a planta tem que ir em busca da raiz. Então, ela vai em busca, ela vai formar a raiz. Então, é importante a restrição. Muitas vezes a restrição ela é importante, porque aí eu obrigo a planta, é a lei do menor esforço. Se a planta tem à sua disposição, ela não vai em busca. Ok, gente? Aqui, como alimentar bem as plantas, né? Então, essa figurinha aqui vocês já conhecem bem, vou dar uma acelerada aqui, senão meu tempo vai se esgotar. Qual o papel do solo do vinhedo? Do ponto de vista biológico, a gente tem a macro, a meso e a microfauna, né? E aí a decomposição da matéria orgânica e imobilização de nutrientes. Importante essa imobilização de nutrientes. Tá? Extremamente importante.
do ponto de vista de planta de cobertura, principalmente planta de cobertura viva, gente. Os nossos solos têm bastante matéria orgânica e utilizem plantas de cobertura. A planta de cobertura, ela pode ajudar, ela só vem no sentido de ajudar. Por exemplo, os nossos solos são solos ricos em matéria orgânica, são solos que a gente usa porta-gerto rigoroso, são solos argilosos, né? Então, assim, nós temos características que a planta cresce, a planta se desenvolve, vou ter vigor de planta. Então, uma das características, uma das formas que eu posso estar utilizando para controlar vigor, para me ajudar no controle desse vigor, é entrar com planta de cobertura no vinhedo. Entende? E qual seria uma planta de cobertura interessante? Por exemplo, coloquei uma aqui para vocês, mas pode ser a aveia preta, por exemplo. Mas o azevenho é uma planta de cobertura extremamente interessante. Semeadura durante os meses de março e abril, 40 kg por hectare de semente, né? Você semeia o azevenho e ele vai roubar ou imobilizar o nitrogênio que está ali presente no vinhedo. Então, aquele nitrogênio que iria para a planta, o azevenho pega para ele. Ele imobiliza temporariamente aquele nitrogênio. Consequentemente, a tua planta cresce menos. Ok? Então, quando você quer controlar vigor de planta, você pode entrar com uma planta de cobertura, desde que ela seja uma gramínea, porque gramíneas roubam o nitrogênio, imobilizam o nitrogênio do solo. Em contrapartida, quando você quer estimular crescimento vegetativo, você quer que uma planta, que o teu vinhedo está fraco, o teu vinhedo não está se desenvolvendo, você quer estimular crescimento vegetativo, você entra com uma planta de cobertura, com uma leguminosa. Um exemplo, por exemplo, aqui, a ervilhaca. A ervilhaca é uma leguminosa, né? Por quê? Porque as leguminosas têm capacidade de fixação do nitrogênio, né? Existem bactérias que se associam, fazem uma simbiose lá no sistema radicular da planta e conseguem captar o nitrogênio gasoso, né? E, com isso, fornecer nitrogênio para a planta. Então, vinhedos fracos, baixo vigor, você pode entrar ali com plantas de coberturas, desde que sejam leguminosas. Então, qual seria o solo perfeito para a viticultura? Um solo moderadamente profundo, ou sobre um extrato de rocha-mãe podre, que permita o avanço das raízes e o seu abastecimento moderado em água, de uma textura fina, de preferência com calhaus numerosos, tanto no perfil como na superfície, com uma drenagem natural e fácil, com suficiente matéria orgânica que satisfaça as necessidades básicas da planta e promova uma intensa e saudável fauna subterrânea, e, em regra, um solo pouco fértil, que forneça apenas os minerais suficientes para o crescimento saudável e pouco vigoroso da videira. Então, repetindo, solo, né? Às vezes nós aqui temos muita matéria orgânica, nós vamos ter que usar de ferramentas para tentar minimizar isso. Um dos exemplos, usar planta de cobertura. Né? A gente não consegue mudar o solo. Claro que isso aqui na teoria é bonito, eu queria ter um solo com suficiente matéria orgânica, com poucos nutrientes, mas às vezes não é possível. Às vezes a gente vai ter que usar de ferramentas para conseguir manejar isso daí. Isso aí cabe a nós, como técnicos, fazer. E entendendo sempre que sozinho o solo não resolve. Então, por exemplo, aqui, pelos solos do mundo, lá em Connaught, na Austrália, solo calcário sobre a parte superior de uma base de arenito. O calcário secou ao longo de milênios e a desintegração do solo, quando começou a erodir, provocou depósitos de ferro em seu interior, gerando oxidação e criando as tonalidades laranja e vermelho na terra rica em nutrientes e minerais com boa drenagem. Um solo que descobriu-se perfeito para Cabernet Sauvignon. No Château do Papa, na França, imagine o fundo de um aquário com aquelas rochas arredondadas, lisas, o Château do Papa. Essas pedrinhas ovais chegaram ao Vale do Rhône após enchentes seculares ocorridas na última idade do gelo e se encarregam de reter o calor do sol para depois, durante a noite, transferir a energia às vinhas. O resultado são vinhos ricos e encorpados, quase picantes, e com generosa quantidade de álcool. No Douro, em Portugal, região rica em granito, maciço de xisto dividido em camadas verticais por baixo da superfície, permite que a umidade se infiltre no solo e para as raízes em busca de nutrientes. Vinho robusto, encorpado e forte. Na Borgonha, em Champagne, no Vale do Louro, solo calcário. Cada pedaço de solo tem sua particularidade, o que torna os vinhos diferentes em cada área.
solo argilo-calcário repleto de quartzo e zircão. Em Mendonça, na Argentina, uma concentração é o sobrenome do vinho argentino, reflexo da combinação solo-clima, altitudes elevadas, somadas à mistura de areia, granito e xisto, transforma o solo de Mendonça em um ambiente único para crescimento das uvas. Sol durante o dia e frio à noite. E Santa Catarina, na região do Planalto Catarinense, é um reflexo da combinação solo-clima, altitudes elevadas, somadas aos solos ricos em argila e rasos, com alto teor de matéria orgânica. Sol durante o dia e frio à noite. E predominam aqui basicamente 4 tipos de solos que nós vamos falar agora: latossolos, nitossolos, cambissolos e neossolos litólicos. Então, os latossolos são solos com boa profundidade efetiva, né? O relevo tem facilitação, agregação, porosidade adequada, friabilidade e consistência e uma resposta e correção à adubação. Os latossolos, eles são solos que estão presentes mais nas regiões um pouco mais quentes aqui do Planalto, tá? Por isso que são solos que já têm uma profundidade maior. Por quê? Porque são solos que já tiver, como a região é mais quente, o processo de intemperização já aconteceu mais. Então, a rocha já se decompôs mais. Então, por isso que são solos um pouco mais profundos. Contudo, gente, são solos menos férteis, tá? Como eles são solos que já são mais profundos, o processo de lixiviação já aconteceu com mais intensidade. Então, eles já são solos que já perderam uma boa parte da sua fertilidade. Então, vejam que, como limitações, eles têm ali, ó, acidez e baixa disponibilidade de nutrientes, tá? Tem fixação de fósforo. Por que tem fixação de fósforo? Porque são ácidos, porque tem muito alumínio, tá? São solos bastante suscetíveis à compactação, porque tem muita argila e drenagem excessivas, tá? Os nitossolos, né, e os cambissolos são solos aí, ó, que tem boa fertilidade. Por quê? São solos mais jovens, são solos que já estão mais aqui para a região de Urupema, região de São Joaquim, aqui para a região de Lages, tá? São solos com uma boa estrutura, uma boa aeração, só que são solos que têm relevo acidentado. Como limitações, são rasos, são solos de difícil enraizamento. Por quê? Porque são solos extremamente argilosos, né? Compactam muito facilmente, por isso que escolha de porta-enxertos analisantes fica um pouco complicada, tá? Tem baixa capacidade de armazenamento de água e dificulta a movimentação de máquinas, tá? Pelo relevo acidentado. E os neossolos litólicos, esses são solos que têm uma reserva de nutriente variável, vai depender muito da profundidade, porque dependendo do local onde está, é mais profundo, dependendo do lugar, é menos profundo. Tem alta CTC, né? Mas são solos que respondem muito bem à correção. Quando você entra com calagem, entra com adubação, eles respondem muito bem, tá? Como limitações, suscetível à erosão, baixo armazenamento de água, porque são muito rasos, então não tem como armazenar água, e logo já dá você veja ali, já dá na rocha, né? Dependência de matéria orgânica e dificuldade de mecanização, justamente porque são solos muito rasos. Ok, gente? Aqui, então, é um exemplo aqui do trabalho que eu fiz, né? Não foi com videira, foi com pereiras, mas vejam bem que eu abri trincheiras no solo, né? E vejam que porta-enxertos analisantes, vejam que as raízes elas não conseguem invadir o solo. Vejam que no máximo vai a 30 centímetros, elas não conseguem. O solo é muito argiloso, né? Tá? Olha, essa figura aqui fica melhor ainda. O que vocês veem em branco aí é raiz, o que é em marrom é solo. Então, vejam que a raiz praticamente... Então, vocês imaginem uma planta que tem raiz somente até ali, né? Então, como é que ela vai absorver numa falta de água, por exemplo, numa falta de nutriente, como é que ela vai buscar nutriente? Não tem como. Ok, gente? Qual o papel do homem no vinhedo? É importante ressaltar que, muito além das características físicas e químicas do solo, e mesmo dos humores, do clima e dos desejos da natureza, a intervenção humana ganha cada vez mais espaço na produção de vinhos de qualidade. Então, olhem aqui, eu não vou explicar toda essa figura, porque é muito complexo, demoraria muito tempo, mas tudo isso aqui, né? O sucesso do vinhedo depende de tudo isso daqui, ó. Vejam, o solo não resolve sozinho, depende de clima, depende de tratos culturais e de tudo mais, tá, gente? Só mostrando para vocês aqui essa figura, que quando eu saio da baixa densidade, quando eu estou produzindo ali 6 quilos por planta, vejam que eu não tenho competição radicular.
Diferentemente, quando eu vou lá para 1,5 quilos por planta, olha a alta competição radicular que existe. A tendência da viticultura moderna é avançar para esses níveis de mais baixa densidade, né? De eu trabalhar com plantas mais próximas umas das outras. Então, eu vou ter plantas com tronco muito baixo, uma reduzida expansão do dossel vegetativo, uma forte competição, tanto foliar quanto radicular, né? Baixíssimo vigor da planta, reduzido material podado, fortíssima competição radicular e uma qualidade ótima, porque eu tenho esse reduzido vigor, então, consequentemente, a luz, a radiação solar, ela vai incidir maior, né, nos cachos, tá? E aí, obviamente, quando eu tenho uma densidade excessiva, eu tenho uma competição elevada, vigor baixo, produtividade por planta reduzida e uma qualidade média. Gente, eu acho que eu já extrapolei meu tempo aqui, estou falando rápido, então eu vou encerrar minha palestra aqui e vou abrir para questionamentos, tá ok? Me desculpe aí se eu extrapolei um pouco o tempo aí, eu coloquei muito material aí, acabei extrapolando um pouco o tempo. Ok, gente? Fico aberto aí à disposição para dúvidas e questionamentos. Obrigado aí, professor Bruno, pela elucidação, mais do que uma palestra, né? Isso é uma elucidação, é a luz sendo gerada. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, vou dar uma olhada aqui, foram bastante perguntas, e se a gente, dependendo do tempo, a gente tenha mais ou menos ali até às 20 horas, são 7h39, tem 20 minutos aí para respostas. Então, eu vou fazendo aqui as perguntas, e aí vamos vendo aí até que horas vai, mas se você fez a pergunta, você não vai ficar sem resposta, porque depois a gente vai enviar para o professor, o Bruno, essas perguntas, e ele vai devolver para a gente e a gente manda para vocês essas respostas. Ó, vamos começar aqui, ó. A Fernanda mandou uma pergunta, e aqui, ó, tem algum lugar na região onde fazem análise de solo para eu saber como proceder? Washington cortou um pouco o áudio aqui, pode repetir para mim? Ela pergunta qual o lugar aqui na região onde ela pode fazer a análise do solo para saber como proceder depois, para poder tomar as medidas de... A análise de solo se pode fazer no Centro de Ciências Agroveterinárias, aqui no CAV, na UDESC. É o lugar onde você manda a análise e você tem a resposta mais rápida ali. Custa R$30 hoje uma análise de solo ali, completa. Opa, maravilha, resposta já na lata. Vamos fazer uma outra aqui, ó. A Denise, ela perguntou se ela gostaria de saber se há alguma outra forma de ajuste da acidez do solo além do calcário. Eu, como já fui seu aluno, já sei a resposta, mas aí agora quero saber a resposta oficial. Existem outras formas. Você pode tá usando cal virgem, né? Você pode estar usando outros materiais aí. Mas eu vou te falar assim, a relação custo-benefício não vale a pena. Melhor material é o calcário, tá? É um material mais barato, certo? E é um material que tem uma resposta muito positiva e pela relação custo-benefício, que hoje uma tonelada de calcário tu vai pagar R$120, né? De cal virgem tu vai pagar aí quase R$400 uma tonelada, né? Então é significativamente superior aí o custo da cal virgem, né? E é muito mais difícil também, ok? Agora, o que tem que tomar cuidado quando você vai comprar o calcário é na escolha do valor do PRNT. Sempre quando for comprar o calcário, pergunta para o fornecedor que PRNT que é aquele calcário, tá, gente? Quanto maior o PRNT, melhor, ok? Quanto maior o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total, maior vai ser a reatividade do calcário lá no solo. Então, existem calcários com PRNT de 50%, existem calcários com PRNT de 60%, então se você puder comprar um PRNT de 90%, melhor, ok? Mas existem calcários que você pode estar utilizando. Outra coisa que erro comum aí, a pessoa utilizar gesso para corrigir pH. Gesso não corrige pH. Gesso é fonte de cálcio e de enxofre para o solo, mas gesso agrícola não corrige pH do solo, tá? Esse é um erro bem, a gente vê aí pessoal indicando gesso para correção de pH. Gesso não altera pH de solo. Gesso somente você pode utilizar para aumentar
cálcio e enxofre do teu solo. Então, quando, por exemplo, você tem deficiência de cálcio no teu solo, mas você não quer mexer o pH do teu solo, você usa gesso agrícola, tá? Mas como correção de calcário, não, tá? Deixa eu ver. Acho que era isso. Não, não, maravilha, professor. É bom que eu estou falando aqui com o microfone desligado, vai ficar difícil. Não, não, maravilha. Eu acho que a resposta foi muito bem. Vamos aqui para a próxima. Tem o João Carlos aqui, ele quer saber, a alta disponibilidade de nitrogênio no solo influencia de alguma forma com a relação ao porta-enxerto? De que forma e o que aconteceria, né? Boa pergunta. Há uma relação bem direta, né? Porque, veja bem, o que é o porta-enxerto? O porta-enxerto é o cavalo, né? Então, quando eu utilizo um porta-enxerto mais vigoroso, um porta-enxerto vigoroso, ele vai expandir mais raiz, ok? Então, esse nitrogênio ele vai estar disponível lá. A tendência, o que acontece? Se eu tenho um porta-enxerto vigoroso, ele vai absorver mais nitrogênio. Consequentemente, eu vou ter mais nitrogênio na planta. Então, eu vou imprimir mais o quê? Mais vigor para a parte aérea. Então, há uma relação direta entre o fornecimento de nitrogênio e com o porta-enxerto. Então, o porta-enxerto mais vigoroso, com o fornecimento de nitrogênio, é só entregar um helicóptero para a planta voar. Opa, maravilha aqui. Vamos para a próxima. Então, aqui, só para complementar, assim, só para complementar a pergunta, Austin, claro. É importante que já que a gente está falando de solo de Planalto Catarinense, eu digo assim, tem trabalhos do professor Paulo Hernani e do pesquisador da Embrapa, o Gava, eles fizeram trabalhos, não foi com videira, mas foi com macieiras, onde eles comprovaram que a adubação nitrogenada não aumentou a produtividade dos pomares. Não aumentou a produtividade dos pomares. Pelo contrário, gente. É muito complexo isso, sabe? Isso aí dependeria assim, de bastante tempo para explicar isso para vocês. Mas vamos lá. Eu acho que é importante essa pergunta, porque ela vem de... A gente chama na fruticultura, que é a relação fonte-dreno. Né? E o que é a relação fonte-dreno? Fonte, gente, é tudo aquilo que produz fotoassimilado para a planta. E dreno é tudo aquilo que consome esses fotoassimilados. Então, se nós pegarmos uma planta de videira, por exemplo, a folha, ela é a fonte. Ela é a fonte por quê? Porque ela produz esses fotoassimilados. O cacho, ele é o dreno. Por quê? Porque ele consome esses fotoassimilados, certo? Então, o que acontece? Quando você utiliza um porta-enxerto vigoroso, esse porta-enxerto ele vai expandir bastante o sistema radicular. E quando você aduba com bastante nitrogênio, quanto mais raiz você tiver, a priori, mais nitrogênio ele vai absorver. E o nitrogênio vai para onde? O nitrogênio vai para a folha. Vai para a folha. E o nitrogênio vai fazer o que na folha? Vai deixar aquela folha mais verde, mais verde. E, consequentemente, quando a folha fica mais verde, ela vai ter um pigmento chamado clorofila. Quanto mais clorofila tem na folha, mais fotoassimilado ela vai conseguir produzir, porque mais luz do sol ela vai conseguir captar. Então, mais energia ela vai produzir. Então, mais ela vai crescer, mais ela vai se desenvolver. E quando a planta começa a formar muito vigor, a vegetar muito, ela começa a restringir a parte produtiva. Então, o que vai acontecer? A planta vai ter muito vigor, vai ter muita fonte e pouco dreno, pouca produção. Então, eu vou começar a ter o quê? Um desequilíbrio. Quando eu tenho uma planta frutífera, eu quero um equilíbrio entre fonte, que é aquilo que produz o fotoassimilado, e dreno, que é aquilo que consome. Eu olho para uma planta frutífera, para uma videira, eu quero ver nela folha, mas eu quero ver nela também cacho. Eu quero ver aquilo em harmonia. Eu não quero olhar para uma videira e ver nela só folha. Assim como eu não quero olhar para uma videira e ver nela só cacho. Eu quero olhar para ela e ver uma harmonia. Eu quero ver nela folha, eu quero ver nela cacho. Né? Então, quando você coloca um porta-enxerto vigoroso e você coloca uma adubação nitrogenada pesada ali, você vai estar promovendo totalmente um desequilíbrio, você vai estar favorecendo totalmente a produção de folha,
folha, folha, folha, folha, folha, e esqueça produção. O que vai acontecer? Tu vai ter todo um efeito de sombreamento naquela planta, então tu vai prejudicar a produção daquele ciclo ali, porque o teu cacho não vai receber luz, então síntese de polifenóis, açúcar, tudo vai ficar comprometido, e todo o processo de diferenciação floral que vai acontecer para o ano que vem, não vai acontecer, porque a diferenciação floral, ela só acontece se existe entrada de luz na gema. Como você está sob um efeito de sombreamento, isso não vai acontecer. Então, a grosso modo, bem rapidamente falando para vocês, né, isso a gente fala ao longo de um semestre inteiro, mas assim, há uma relação direta entre você utilizar um porta-enxerto vigoroso e uma adubação nitrogenada. Num solo como o nosso, porta-enxerto vigoroso, matéria orgânica 5%, pode portar fora nitrogênio. Opa, que maravilha. Vamos aqui, ó, para a última pergunta. E aí, o Bruno até para tomar uma água, né? Aqui. Foi longe. E aí, agora vamos para a última pergunta. E lembrando que as perguntas não foram feitas aqui, que não foram respondidas, elas serão respondidas pelo professor Bruno, mas uma outra oportunidade a gente vai enviar para vocês. Vamos aqui, ó, a Sâmia quer saber se o terreno for muito íngreme, o tipo de porta-enxerto pode mudar em relação ao terreno plano adjacente? Não compreendi a pergunta. Então, fomos dois também, vou tentar ler de novo. Se o terreno for muito íngreme, o tipo de porta-enxerto pode mudar em relação ao terreno plano adjacente? Acredita aí que ela esteja falando de uma ponte ali, de um final de morro, né, digamos assim. Acho que ela quer que ela está comparando se o porta-enxerto que eu uso num terreno íngreme muda em relação ao porta-enxerto que eu coloco num terreno plano, né? Acredito que seja. Terreno íngreme. Amigo, pode responder que é importante essa questão. A pergunta é interessante, porque assim, quando eu tenho um terreno íngreme, uma coisa importante que acontece é o seguinte: primeiro ponto importante em termos de fertilidade de solo. Um terreno íngreme, ocorre muita lixiviação. Então, o que acontece? Com a água da chuva, num terreno acidentado, a água da chuva tende a lavar o solo e a levar todos os nutrientes lá para baixo. Então, quando você pega um terreno que não é plano, um terreno inclinado, na baixada, a fertilidade daquele terreno é maior do que na meia encosta e do que em cima, de onde é inclinado. Por quê? Porque ocorre erosão e ocorre lixiviação desses nutrientes. Então, a tendência deles é o quê? É descer e se acumular na baixada. Esse é o primeiro ponto. Então, lá na baixada, por exemplo, no terreno plano, você pode até utilizar um porta-enxerto analisante. Por quê? Porque você tem fertilidade, muita fertilidade na parte mais superficial do terreno. Entende? Se você utilizar um porta-enxerto vigoroso lá na baixada, por exemplo, talvez tu tenha muito vigor de planta. Por quê? Porque lá concentrou muito nutriente em função desse processo de lixiviação que acontece. E até mesmo concentração de umidade, porque a água, a tendência da água é descer e a tendência é a água se acumular lá na baixada. Então, o ideal seria até tu utilizar um porta-enxerto mais analisante, justamente como forma de você controlar um pouco o vigor, porque se tu tiver um porta-enxerto mais vigoroso lá embaixo, você vai ter problema de vigor. Na parte inclinada, como você tem esse processo de perda de nutriente por lixiviação, e como é uma parte mais inclinada, talvez assim, para dar uma sustentação mecânica, e aí entra a fase do solo lá, a parte mecânica, o porta-enxerto ideal seria o porta-enxerto vigoroso, para ele dar uma sustentação maior para tua planta conseguir formar bastante raiz e principalmente percolar em profundidade para conseguir se aderir bem ao solo e principalmente para ir em busca de água e de nutrientes, porque a maior parte dos nutrientes da parte mais superficial foram escoados lá para a baixada. Acho que era basicamente isso a minha resposta, Washington. Não, bom, maravilha. Poxa, se não foi a intenção dela essa pergunta, realmente valeu de qualquer forma. Bom, novamente agradeço ao professor Bruno aí pela excelente apresentação. Agora vamos proceder com a... não é mais a rodada de pergunta. Aqui, ó, já vamos para os agradecimentos.
Então, agradecemos mais uma vez aí ao professor Bruno pela palestra e pela disponibilidade de participação no evento Descobertas e Oportunidades da Viticultura do Instituto Federal Campus Urupema. Agradecemos também a todos os que compareceram a esse webinário.